coisa mais linda que eu acho é o ser humano. Eu acho o ser humano de uma beleza. Estudar as pessoas, conhecer as pessoas é algo que realmente me encanta sempre. Eu nunca perco esse prazer de conhecer as pessoas, de entender mais e mais o funcionamento do ser humano. E as diferenças entre cada um, né? As diferenças entre determinados grupos, categorias. Estudar o ser humano é a coisa mais bonita e gostosa para mim. Na verdade, acho que para a maioria dos seres humanos, não precisa de ser psicólogo, coach, não precisa de ser estudioso do ser humano para gostar de compreender e de estudar o ser humano. Isso é uma coisa nossa, né? Enfim, o que eu quero falar sobre hoje? Eu quero falar sobre motivação. E eu vou partir de uma frase que diz: o querer é contínuo e a satisfação depende das possibilidades. É uma frase de Dias Belport, quando ela fala de um livro que são Os Três Cérebros, que fala sobre inteligência emocional, mas aborda a partir dos nossos três cérebros, que é o neocórtex, que é o cérebro racional, o sistema límbico, que é o cérebro emocional, e o cérebro reptiliano, que é instintual, que é o mais antigo que nós temos. As nossas motivações, elas são muito dependendo de como está funcionando esses três cérebros, né? Essas nossas três partes. Então, temos uma parte que é racional, que tem determinados desejos, que procura determinadas coisas. Tem o cérebro que é do sistema límbico, né? Que é o cérebro emocional, que tem os próprios desejos, e tem o instintivo, né? Que são das nossas necessidades básicas, que controlam aquilo que é básico na nossa vida, que garante a nossa sobrevivência. O que nos motiva, na grande parte das vezes, é inconsciente. Não sabemos exatamente o que está nos motivando para fazer tudo o que nós fazemos. Não sabemos exatamente o que nos motiva para escolher determinada profissão, determinado trabalho, para escolher determinadas pessoas, para fazer tudo o que a gente faz. Mas uma coisa que tem uma influência extremamente grande na nossa vida. Porque além o instintual básico de sobrevivência está aí em todas as espécies animais, inclusive a espécie humana. A parte racional, a parte da frente aqui do cérebro, neocórtex, só nós humanos que temos, nenhum outro animal tem. Ou se tem, é muito rudimentar. Então, essa parte é a dos cálculos, a das exatas, das ciências exatas, que quer tudo certinho, organizado, que é analítico, que analisa tudo, chega às conclusões. E tem o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, que faz maior efeito na nossa vida, em tudo, nas nossas motivações, nas nossas escolhas e nos nossos desejos. Mas eles atuam os três ao mesmo tempo. Se a gente consegue fazer com que os três atuem juntos, a gente consegue levar as coisas com muito mais facilidade, ter melhores relacionamentos, ter um melhor desenvolvimento no trabalho, tudo mais, levando em conta todas as nossas dimensões e todas as áreas da nossa vida, sem focar apenas em uma. E aí, então, falando de motivação, o desejo, ele é contínuo. E se você realiza um desejo, vem um outro desejo. É isso que nos faz evoluir, sempre de desejo em desejo, que vai nos levar ao crescimento, à evolução em todas as áreas.
E isto é maravilhoso. Então, se um desejo é satisfeito, a gente tem um outro desejo para colocar no lugar. Mas a satisfação dos desejos depende das possibilidades. Não é porque a gente deseja que a gente é obrigado a satisfazer. Voltando lá nos 3 cérebros, o cérebro reptiliano, que é o mais antigo, que é instintivo, que é o que garante a nossa sobrevivência, ele age o tempo todo daquela mesma forma. Ele é instinto, ele é reflexo, ele tem a ver com o funcionamento do nosso corpo. A gente precisa de um mínimo de comida, a gente precisa de um lugar para morar, né? Vem aquelas necessidades básicas lá descritas pelo Maslow, que vai falar exatamente disso. Então, aquelas básicas lá, elas estão garantidas pelo nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga. E aí depois tem uma luta. Em grande parte das pessoas está lá o cérebro, né, racional brigando com o cérebro emocional. Nenhum dos dois é mais importante. Nós precisamos do funcionamento adequado dos 3. E o emocional, ele é tão importante quanto o racional. Algumas pessoas agem mais a partir da razão e outras a partir da emoção. Às vezes, 2 pessoas acham que estão falando a mesma coisa, mas uma está usando a razão e a outra está usando a emoção. Isso se reflete nas palavras que cada um escolhe, no tom que cada um usa. Não só o tom de altura, mas o tom da escolha das palavras, da profundidade ou não, do se fazer presente enquanto totalidade, do se mostrar mais ou se mostrar menos. Mas é muito importante a gente ficar atento à questão emocional da motivação. O racional toma decisões, sim, mas a nossa motivação ela é muito, muito emocional. É nossa tendência humana nos afastarmos daquelas experiências similares a experiências que no passado nos causaram dor, angústia, tristeza, medo, raiva. E a nossa tendência nos aproximarmos de emoções que no passado nos causaram alegria, conforto, prazer, que foram agradáveis, né? Que avaliamos como agradáveis, porque fizeram que a gente se sentisse bem. Então, a nossa motivação é sim, principalmente para procurar felicidade, alegria, prazer. Algumas pessoas, porém, elas são mais motivadas a evitar a dor do que encontrar o prazer. E às vezes há um distanciamento entre pessoas, há conflitos em relacionamentos, exatamente porque são motivadas, são 2 pessoas juntas, motivadas de forma diferente. Enquanto uma está falando do medo, a outra, uma está falando do medo, né? Do medo de sofrer, do medo de morrer. A outra está falando de amor à vida, de alegria, de prazer, de satisfação. Então, às vezes, o que provoca desentendimentos nem é alguma coisa cujo conteúdo seja tão grave, mas porque pessoas diferentes estão funcionando em sistemas diferentes. Porque o cérebro de um, às vezes, o que domina é o racional e o do outro, o que domina é o emocional. E aí quem é mais racional, às vezes não consegue entender a parte emocional do outro. Enquanto que aquele é mais emocional, às vezes não consegue entender como que o outro pode ser tão racional. E aí há toda uma forma também, as estratégias que a gente usa tem a ver com
entrar no campo perceptivo da outra pessoa, entrar no campo que ela joga, no cérebro que ela trabalha, começar a partir daí. Então, se a pessoa é muito racional, você vai acompanhando ela na parte racional e aos pouquinhos você vai incluindo elementos da parte emocional. Às vezes a pessoa é tão emocional, se torna refém das emoções e é preciso que você consiga trazê-la de volta para a razão. Para isso você parte do emocional, você entra no mundo dela, do emocional, e aos pouquinhos você vai incluindo elementos da razão e trazendo ela de volta. Às vezes, o que causa conflito nem é algo tão grave. E às vezes também a solução é muito mais simples do que a gente imagina. E eu vou continuar explicando, trazendo para vocês como que funciona, principalmente o cérebro de homens e mulheres, como funciona o corpo de homens e mulheres, como que são as atitudes, as diferenças, as semelhanças. Vamos fazer aqui desse canal um canal em que pessoas aprendem a entender pessoas. E tudo que você aprender relacionado a um relacionamento amoroso serve para todos os tipos de relacionamento. Isso não é legal? Eu acho isso bacana demais.